Muitas das vezes a gente se trava em meio ao propósito, em meio ao dia a dia, porque parece que as coisas vão parando de fazer sentido, principalmente quando a gente tem objetivos, quando a gente está focado em algo. Você pode até já ter passado dessa fase de planejamento. Você já planejou, você já começou a executar, e chega aquela parte no meio do caminho que tudo começa a ficar mais difícil. Parece que está muito mais difícil do que o começo e você não vê o final. Esse termo é conhecido como vão. E quando você chega no vão, você sabe que está nele. Porque tudo parece que está travado. Parece que você não vai conseguir chegar até o final. E, na verdade, chegar ao final ou não só depende de você. É o seu plano, é o seu objetivo. Você que traçou ele, você que concluiu a meta. E quando deixamos as situações do presente, as mudanças, os pensamentos contrários nos invadir, parece que tudo vai perdendo sentido, tudo vai se acabando. Mas não, tá tudo ali. Quando a gente está em meio ao caos, parece que esquecemos de quem pertencemos, quem somos, por que estamos fazendo isso. Muito interessante pensar que Deus nos acompanha em todo o processo. Você já parou para pensar que a sua vida pode ser mais simples do que parece? A gente tem a tendência a complicar tanto as coisas. Na palavra de Deus diz que Ele se agrada dos pequenos começos. E Ele se agrada das nossas vidas. Porque na visão dele somos pequenos. Nós somos criaturas, somos criados por Ele. E a partir do momento que queremos pegar todo o controle nas nossas mãos e agir como se fôssemos autossuficientes, como se pudéssemos ter o controle de tudo e de todos ao nosso redor, de todas as situações, parece que tudo começa a desmoronar aos pouquinhos. A gente não percebe. Isso vai virando uma bola de neve, parece que o perfeccionismo vai tomando conta e tudo que a gente faz tem que ser perfeito, tudo que a gente faz tem que ter um objetivo, tem que ter um final, tem que ter algo grandioso, tem que ser escalável. E muitas das vezes não. Às vezes o que a gente tem na nossa mão realmente é pequeno, é algo para se começar. Mas isso também pode se tornar uma coisa grande, mas não necessariamente. Às vezes o que Deus tem para você está no pouco, está no pequeno, está no baixo, está naquilo que os seus olhos podem ver. Mas a gente não se contenta. A gente não é como Paulo, que diz que aprendeu a viver no pouco e no muito. Aprendeu a ter e não ter. A nossa tendência é se apegar muito nas coisas terrenas, muito a coisas materiais. E parece que cada passo que vamos dar tem que ser uma coisa grandiosa. Os outros têm que ver, ou eu tenho que provar isso para alguém. Não. O que Deus tem para nós é lindo, é maravilhoso. Deus está mais preocupado com a sua alma, com a sua felicidade, com o seu agora, com a sua família, com as pessoas que você ama, com coisas realmente importantes, do que simplesmente um carro novo, um pouco mais de dinheiro, ou seja lá qual for o objetivo. E é óbvio que Deus também tem essas coisas para nós, mas isso não é o principal. Estamos nos focando nas coisas erradas. Às vezes passamos anos e anos buscando coisas e mais coisas, entrando naquele ciclo de trabalho para pagar, para conquistar, e você vai, e isso nunca acaba, e você acaba entrando na conhecida corrida dos ratos. E muitas das vezes essa corrida chega a ser até engraçada, porque você se muda para uma cidade de uma metrópole, aí você tem que bancar um aluguel mais caro, bancar roupas mais caras, às vezes um carro mais caro, e isso para você trabalhar. E no trabalho você recebe um salário. E com esse salário você paga essas coisas. Você se mata de trabalhar, paga por um monte de coisa que você não precisa, endivida novamente, volta a trabalhar para pagar as contas, para se endividar de novo e para trabalhar de novo. Às vezes a gente se pega nesse ciclo. Trabalhar, pagar conta, comprar mais coisas, trabalhar, pagar conta, comprar mais coisas. E às vezes isso não tem propósito nenhum. E a tendência do ser humano é ignorar os pequenos começos. Na palavra de Deus diz que Deus se agrada de pequenos começos. E na neurociência diz que o nosso cérebro é neuroplástico. E cada vez que você forma uma nova ligação, ela fica mais fácil de ser repetida. Um hábito é formado assim. Quanto mais você repete uma coisa, mais fácil fica de fazer essa coisa. Porque os neurônios que disparam juntos tendem a se conectar mais. Quanto mais você fortalece uma ação, mais ela vira um hábito. E é assim que formamos hábitos ruins, os famosos vícios, e nem percebemos. Mas não tem como eliminar um vício assim de uma hora para outra. Você tem que substituir um hábito ruim por um hábito bom. E por que não começar com uma coisa pequena? Começar devagarinho. Mesmo que o seu objetivo, o seu propósito, o seu foco seja grande, comece pequeno hoje. É o que a gente pode fazer de fato. É aquele post que provavelmente todo mundo já viu. Uma pessoa começando a subir uma escadaria gigantesca. Você nunca sobe pelo 100º degrau, você sobe pelo primeiro. E quanto mais paciência, mais diligência a gente tem nesse começo, mais construímos coisas gigantes depois. Porque quando a gente quer construir rápido, quer ir muito depressa para ir logo, para alcançar rápido, tudo desmorona, vira um castelo de cartas. Mas quando
nos damos tempo, quando a gente se perdoa pelos nossos erros do passado, quando a gente se permite aprender com esses erros, parece que tudo flui muito mais fácil. Principalmente quando entregamos para Deus. Não daquela forma insegura de dizer que crê em Deus, de dizer que esse é seu objetivo, seu plano, mas lá no fundo você morre de medo de dar errado e você tem medo de dar o primeiro passo e você quer que Deus te confirme cada passo, cada milímetro e às vezes Deus já falou que tá tudo bem, que Ele tá nos seus planos e que Ele te acompanha, mas você morre de medo de começar. E aí você quer se apoiar em alguém, você quer se apoiar em situações, ou você quer milhares de confirmações e não. Deus não cria filhos mimados. E Ele nos ensina isso em Gênesis, se você parar para ler. Lá no comecinho Ele deu inteligência e sabedoria a Adão para dar nome a todos os animais viventes. Deus também pega na nossa mão, nos ensina, nos mostra, mas tem coisas que Ele nos dá inteligência e sabedoria e direcionamento para que façamos. Ele não tira o nosso direito de escolha. Se você sonha determinada profissão, se você sonha determinada coisa, entrega nas mãos de Deus e vai. E não é o ponto de que se Ele colocou no seu coração é seu. Não é isso. Eu quero que você entenda que você tem direito de escolha nesse mundo. Deus te fez um ser humano pensante, com sabedoria, com inteligência, e basta pedir a Ele. E se os seus planos forem de acordo com os planos de Deus para sua vida, é a melhor forma de se viver. E não que tudo dará certo, todos os passos darão certo, tudo vai sair perfeitamente, não. Muitas das vezes muita coisa vai dar errada. Até porque a melhor escola é a prática e é o erro. Não tem caminho melhor do que errar, aprender, errar, fazer de novo. E o fracasso não é errar, não é cair. O fracasso é nunca tentar, nunca começar. Às vezes a gente se pega já bem mais velho, 5 anos depois que você pensou sobre algo e bate aquela sensação. E se eu tivesse começado há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, como seria a minha vida hoje? Será que eu teria fracassado? Será que eu teria dado certo? E por que não agora? O melhor tempo é o agora. Não podemos fazer nada em relação ao passado, mas podemos fazer em relação ao agora e ao futuro. E o nosso futuro é construído agora. Senta com calma. Pega uma folha, escreve 10 objetivos nela. Eu vi esse vídeo hoje. Desses 10 objetivos, para com calma, lê todos eles. Qual deles, ou quais deles, mudaria sua vida agora, nesse momento? O que faria mais diferença para você? Circula isso. Circula com uma caneta vermelha. Pega outra folha de papel, escreve esse objetivo, ou esses objetivos que mudariam sua vida agora, e faz um plano. Qual a minha ação para agora? Como eu posso fazê-lo? Quais são os passos? Foca no que você pode fazer. Às vezes a gente se foca, às vezes não. Quase sempre a gente se foca no que a gente não tem controle. Foca naquilo que você tem controle, que você pode resolver, e sua vida vai mudar no estalar de dedos.